Aí vem um terceiro trabalho aqui do grupo de C que a gente separou para vocês, que é a subanálise do Emperor Preserved. Me lembra aí, Eduardo, como é que é essa história? Vê, o Emperor é uma série de estudos bem relevantes que usou empagliflozina no paciente com IC, insuficiência cardíaca. A gente tem um Emperor Reduced, onde os pacientes tinham fração de ejeção abaixo de 40%. Foi um trial positivo, que basicamente mostrou benefício em relação à diminuição de hospitalização. Não teve diminuição de morte. Diminuição de morte aconteceu lá no DAPA-HF, que usou a dapagliflozina. Ok. E a gente teve o Emperor Preserved, que você poderia pensar que é o quê? É a mesma coisa do Emperor, sendo que fração de ejeção preservada. Mais ou menos, porque não era fração de ejeção preservada em todo mundo, era fração de ejeção acima de 40%. Né? Então, tinha um grupo de pacientes que tinham fração de ejeção entre 41 e 49, que é aquele grupo que as diretrizes atuais colocam como IC, com fração de ejeção levemente reduzida. Era um terço dos pacientes, mais ou menos. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. E o outro grupo que, de fato, tinha fração de ejeção de 50% para cima. Ok, o que é que o trabalho mostrou? O Emperor Preserved mostrou também diminuição de desfechos, basicamente às custas de hospitalização, né? Reduzir a hospitalização por IC. Contudo, quando a gente ia para o trial original, tinha um gráfico lá, que ele, na análise subgrupo, parecia que o benefício tinha acontecido basicamente nesse subgrupo entre 40% e 50%. Isso aí foi um pouco de balde de água fria, por quê? Estava todo mundo empolgado. Não, finalmente a gente tem uma droga que funciona na IC com fração de ejeção preservada. Todos os outros trabalhos, né, basicamente foram negativos. O TopCat, que usou espironolactona, foi um trial negativo. O Paragon, que usou o sacubitril/valsartana na IC com fração de ejeção preservada, também foi negativo. Então, na hora que anunciou-se que o Emperor Preserved tinha sido positivo, ficou aquele alvoroço. Não, finalmente a gente tem uma droga para IC FEP, né? Mas aí, quando você ia para análise de subgrupo, será que é isso aí mesmo? Beleza. E aí, o que é que aconteceu? Agora, no Congresso, eles publicaram a subanálise só incluindo pacientes com IC com fração de ejeção maior ou igual a 50%, que seriam os pacientes com IC FEP, né, de acordo com as diretrizes. E aí, o que é que essa subanálise mostrou? Então, mais uma vez, né, EMPA versus placebo, na subpopulação com fração de ejeção maior ou igual a 50%. O endpoint era o mesmo endpoint do trial, né? Ou seja, morte e internação por IC. O que é que se observou? Sim, teve redução de desfecho nesse subgrupo de 16%. Ah, Eduardo, mas essa redução de desfecho foi igual ao grupo que tinha fração entre 40 e 50? Não. Entre 40 e 50 o benefício foi maior, de fato. Passou de... quase chegava em 30%. Mas, de toda forma, foi 16% de redução. Beleza, está valendo, né? E, basicamente, né, não alterou morte, diminuiu internação por IC, mesma coisa do estudo principal, e melhorou também qualidade de vida. Ou seja, é um mega blockbuster que mudou o cenário da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Não, né? Não diminuiu mortalidade, como a gente já tinha visto no estudo principal. A redução de desfecho de 16% também não é aquela coisa assombrosa, mas, veja, num cenário que a gente tem uma doença que é extremamente frequente na prática do dia a dia. E que até então a gente não tinha basicamente nada, nem para diminuir a internação, né? Porque aí tem gente que fala, não, mas a Espirono tem uma análise ali que mostrou diminuição de internação em tal subgrupo. Mas veja, na hora que você tem um trial negativo, como foi o TopCat, e que você tem algum subgrupo ali que se beneficia em relação à hospitalização, isso é uma coisa geradora de hipótese, basicamente. Teria que ser validado, né, em termos de medicina baseada em evidência em outros trabalhos. Aqui não. Aqui o endpoint primário do trabalho foi positivo no trabalho geral e foi positivo no subgrupo. Então, é uma evidência científica bem mais forte. Querendo ou não, é uma boa evidência para a gente ter opções aí para tratar esse tipo de paciente. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.